A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. A luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. Volume 1, Introdução. Jorge Guerra Pires, Ph.D. Prefácio. Esse livro era para ser algo mais simples, algo mais direto, algo menos original e criativo. A primeira versão começou focado nos grandes nomes do ateísmo moderno, incluindo cientistas. Contudo, como tem ocorrido com todos os meus livros, acabei empolgando. O primeiro rascunho passou de 700 páginas. Então decidi lançar em volumes. Esse é o primeiro volume. Nesse primeiro volume, vamos fazer uma discussão inicial. Nos próximos volumes, pretendo publicar o material restante. Eu também mantive o blog Mente Ateísta bem ativo. Para manter o livro em um tamanho interessante, joguei no blog a maior parte do material que surgiu durante a escrita desse livro. Um fato curioso sobre a literatura ateísta largamente conhecida é que esses livros não tratam o ateísmo diretamente. Deus um delírio, Richard Dawkins, Deus não é grande, Christopher Hitchens, A morte da fé, Sam Harris e Quebrando o encanto, Daniel Dennett. Todos eles focam em assuntos em torno de ateísmo, Deus e fé. Seria o ateísmo algo que existe por si? O ateísmo não existe como fenômeno isolado. Entre escritores ateístas, essa observação é bem conhecida e aceita. Se voltar ao passado, vai ver como o ateísmo vem mudando. E se mesmo hoje muda de país para país, vai ver que o ateísmo tem conotações diferentes. Em países budistas, como exemplo, o termo ateu é praticamente insignificante, eles não acreditam em Deus. Agora, no Brasil, o termo é pejorativo, isso significa que tem significado a ponto de ser associado a algo ruim, como falta de caráter. Em países como o Brasil, a fé é uma virtude. Como consequência, a falta dela é visto como algo ruim, negativo. Eu passei grande parte da minha carreira trabalhando com áreas inter- e multidisciplinar. Essas áreas trabalham nas interseções entre outras áreas. Como exemplo, trabalhei com pesquisa operacional. Pesquisa operacional é uma junção entre diferentes áreas de conhecimento. Se surge uma nova área, como os avanços em inteligência artificial, pessoas podem incorporar. Depois trabalhei com bioinformática. Outra área que não existe per si. A bioinformática usa diferentes áreas para resolver problemas em medicina e biologia. Ou seja, o que estou fazendo nesse livro está dentro da minha carreira. Talvez um pouco mais fora. Diferente de outros autores, eu não sou da área de ciência das religiões. Menos ainda são os nomes mais conhecidos do ateísmo moderno. Richard Dawkins é biólogo, Christopher Hitchens é jornalista, Sam Harris é neurocientista e Daniel Dennett é filósofo. Eu sou bioinformata. Se olhar os estilos dos quatro, eles são bem diferentes em abordagens. Isso é algo rico e importante. Em livros anteriores como Seria a Bíblia um livro científico, eu explorei minha base científica. Nesse explorei mais minha base racional e crítica, mas também coloquei algo científico. Falei muito do cristianismo. Estamos em um país cristão, não me parece possível ignorar o elefante na sala de cristal. Antes de ser pesquisador, era escritor. Apesar de não ter uma história como escrevi pela primeira vez com 3 anos de idade, comecei a escrever antes da faculdade e se intensificou na faculdade. Isso também foi forte no mestrado, sempre sem publicar formalmente. Contudo, para seguir uma carreira acadêmica, aprendi que escrever não é necessariamente algo bom. Eu tive de lutar para me controlar, até tentei mudar isso na academia, tentei deixar meu estilo. Os textos acadêmicos são geralmente bem rígidos, com pouco espaço para sermos criativos. Sempre que tentava abrir as asas, alguém a cortava. Parece-me que acadêmicos têm orgulho de escrever em textos confusos e difíceis de ler. Esse livro, como os outros que escrevi, seria isso, seria eu me deixando voar,
algo que dificilmente seria aceito na academia. Eu gosto de ver esse livro como os anteriores, como um choro, um grito, um ateu em um país cercado de crentes. Como vamos explorar nos próximos volumes, a psicologia de Adler nos ajuda a entender isso. Mesmo o ateu tem um senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento importa. Eu sempre fui crítico à religião e nunca tive religião. Até fazer uma autorreflexão que culminou nesse livro, eu era agnóstico, como era Carl Sagan. Contudo, socialmente somos ensinados a evitar o assunto. Isso significa ter uma opinião rasa sobre o assunto. Quanto mais aprendo sobre ateísmo, mais me convenço de que a religião, especialmente o cristianismo, é uma farsa se formos levar a sério o que elas afirmam do universo e da psicologia humana. Fica evidente que o cristianismo é um projeto de poder e controle. Não estou sendo original, isso vem sido dito por séculos. A quantidade de livros que critica a Bíblia é infinitamente maior do que a própria Bíblia. Contudo, quando comecei, achei que não teria muitos. Isso porque o cristianismo tem feito um excelente trabalho de silenciar críticas, até mesmo impedindo que a escola fale do assunto. Quando fala, eles fazem um bom trabalho de evitar que as pessoas pensem: eu aprendi sobre a Igreja Católica vendendo paraíso no passado, será se os crentes aprenderam isso? O caso mais recente foi José Saramago, ganhador do Nobel. A Igreja Católica tentou silenciar. De forma alguma, ele é um caso isolado. Uma das práticas mais comuns da extrema-direita é censurar livros em escolas, que eles julgam contra a moral e os bons costumes. Casos recentes foram O Avesso da Pele e O Menino Marrom. Esses são os casos famosos. Eu mesmo fui censurado no centro cultural onde moro. Mesmo depois de ter meu livro divulgado, alguém conseguiu cancelar o evento. O livro era uma crítica à religião e à desinformação. Esse livro foi escrito para pensar. Não estou propondo verdades, estou propondo uma reflexão intelectual. Boa leitura. Jorge Guerra Pires. Ouro Preto, 2025.